Fala aí, seus cachorros, beleza? Edição no pelo pra vocês, sem cortes, vai ser minha opinião. E seja o que Deus quiser, tá? Rafael não está no vídeo hoje porque ele está no Gold comentando Série B, então ele está lá, eu estou aqui e vou fazer esse vídeo com vocês, tá? De antemão, se inscreve lá no Reacts do Futirinhas, estamos quase com 10 mil inscritos. Vai lá, o link tá aqui na descrição, Reacts do Futirinhas, tá minha cara lá, né? Você vai achar facinho, mas o link tá aqui na descrição. Se inscreve lá. Já fiz 5 reacts, amanhã já sai o sexto e estamos aí, né? Depois no strikezinho, por engano, que a gente recebeu ali, retomamos, tá? Os vídeos foram repostados e 2 novos vídeos saíram. Então, conto com a sua audiência. Se você puder abraçar esse projeto, vou ficar muito contente, tá bom? Não vai ser só react de futebol, tô começando com futebol, que é meu público e tal, mas pretendo abordar outros temas, né? Games, é, eventualmente opinião sobre diversos assuntos, fofoca, que é bom demais, tá? Mas vai lá. E também, se você puder participar da rifa dos meus action figures, tá? Posterguei ela mais uma semana, vendi 35% dos números, preciso bater pelo menos 60, 70% aí para valer a pena fazer a rifa. Então, se você puder contribuir, puder participar, agradeço demais, tá? São apenas 1.000 números, então é um valor mais alto, são R$ 100 por número. Eu sei, é como se fosse um clube de membros, cara. Então, assim, eu sei que é um valor alto, porém o prêmio vale muito a pena, porque o prêmio principal são 40 mil em action figures, bonecos e uma chuteira especial da Nike. Manda umas camisas de futebol aí, com a pessoa que ganhar eu combino, tá? R$ 40 mil o prêmio principal ou 25 mil no Pix, caso você não queira receber os bonecos aí, transportadora e seguro na sua casa, se você for da região de São Paulo aí, interior aqui, grande São Paulo, eu até levo até você, a gente combina, eu pego meu carro e vou até sua casa entregar, tá certo? E enfim, além disso, para os top compradores, o primeiro leva 10 mil, o segundo 8 e o terceiro 7 mil reais, tá? O link tá aqui na descrição ou vai em futirinhas.net. Agradeço muito se você puder participar. Mas eu quero conversar com você sobre futebol feminino, cara, né? O Brasil perdeu o último jogo aí na Olimpíada para o Japão de uma forma bizonha, tá? O Brasil tomou uma virada em 2 minutos praticamente ali no finalzinho, abriu o placar 1-0 no começo do segundo tempo, recuou tudo e depois tomou 2 gols do Japão e acabou perdendo. Tinha vencido o primeiro jogo contra a Nigéria por 1-0, perdeu pro Japão. O Japão é uma seleção melhor, o Japão já foi campeão do mundo de futebol feminino, tá? Já teve a melhor jogadora do mundo. Não é nem esse o ponto aqui, tá? Perder faz parte do jogo, é a postura. E a postura tem que ser criticada. Só que, quando a gente vai criticar futebol feminino, existe duas paredes. Primeiro, se você é homem, eu sou homem, eu não posso criticar, né? Porque eu sou homem. Segundo, vem os defensores de futebol feminino, muito, quase, assim, certeza absoluta que boa parte das pessoas que ficam vomitando, que defendendo o futebol feminino em internet, nem acompanham, sabe? São só aquelas pessoas que gostam de empurrar discurso o tempo inteiro. Isso me incomoda muito, então eu evito falar. Não sou um ávido consumidor, tá? Acompanho corriqueiramente, acompanho às vezes, vejo muitas coisas do meu time, vejo o que tá acontecendo, mas assim, eu já vejo tanta coisa, tanto futebol masculino, já consumo tanto isso, que, cara, se eu abrir mais esse leque, eu vou ficar sem tempo pra nada, de verdade, eu tenho que ser honesto, tá? Mas, em contrapartida, não é nem esse o ponto aqui do vídeo. O ponto do vídeo é que eu preciso falar sobre algumas coisas que eu já falo há algum tempo, tá? Mas que eu acho que é necessário colocar em vídeo, até porque a Olimpíada, pro público brasileiro em geral, visando o futebol feminino, tem mais visibilidade do que a Copa do Mundo de short feminino para nós brasileiros, tá? Ainda tem. Então a Olimpíada, pra gente, olhando pro futebol feminino, ela é mais importante no nosso modo de visão do que a Copa do Mundo de futebol feminino, diferente da do masculino, né? Então, beleza. Um ponto que eu quero levantar. Você que tá assistindo aqui, você tem todo o direito de não gostar de futebol feminino. Todo o direito de não acompanhar, tá? Eu sou totalmente a favor de você ser livre para você não gostar e manifestar seu direito de não gostar, tá? Isso para mim é irrevogável, isso aí é um direito seu, tá? Se você não gosta, não acompanha, não assiste, tá certo. O que eu sou contra é as pessoas que vão até querer eclodir sua voz de querer proibir, né? Ah, tem que acabar com isso aí, não tem que passar em lugar nenhum, porque, cara, assim, a nossa opinião, ela não é regra e não é lei pra nada, sabe? A visibilidade é importante, que exista o esporte é importante. Não acompanhar é o direito de cada um. Do mesmo, e eu falo isso já em primeiro lugar, porque eu tenho que botar o contraponto aqui. Do mesmo jeito que eu sou totalmente contra
quem vem em rede social, principalmente, ou programas de televisão, e querem impor que a cultura tem que estar estabelecida, que é uma coisa que não se constrói do dia para noite, e que você tem que assistir de qualquer jeito, porque se você não assiste, você não consome, é porque você não gosta de futebol, você gosta de homem, né? Isso eu já vi algumas vezes, esse tipo de discurso, o que é totalmente idiota, assim, é uma manifestação totalmente idiota, simplista, sexista, sabe? Porque, cara, de verdade, eu não vou cravar com 100% de certeza, mas eu tenho quase convicção de que a maioria das mulheres que acompanham futebol, elas preferem, atualmente, o futebol masculino. E a maioria das pessoas que acompanham o futebol feminino são homens. Eu ainda acho que é essa a proporção. Então, assim, você atira no pé do seu próprio consumidor quando você quer impor alguma coisa, tá? E aí eu preciso falar sobre cultura. Por quê? A gente vem de uns anos pra cá e o Brasil adora importar o que acontece nos Estados Unidos de conversa. Começou uma conversa lá nos Estados Unidos, capitaneada pela Megan Rapinoe, que era a principal jogadora da seleção dos Estados Unidos, de que deveria existir uma equipação salarial entre o futebol masculino e o futebol feminino, porque afinal os dois praticavam o mesmo esporte, então os salários teriam que ser parecidos. O que é um erro crasso, um erro gigantesco que não faz sentido nenhum. E eu vou chegar lá. Por que que é isso? Por quê? Vamos lá. O futebol masculino, ele é uma cultura estabelecida com mais de um século de prática e aprimoramento. Ou seja, com o passar dos anos, o futebol masculino foi se estabelecendo, e eu não estou entrando nem no campo de que as mulheres foram proibidas de jogar, que isso aí é um erro gigantesco, de que a visibilidade do esporte feminino antigamente era diferente, tá? Eu entendo tudo isso, eu respeito tudo isso, porém eu estou falando do que está acontecendo, do que aconteceu e da realidade. Portanto, o futebol masculino, ele é uma cultura estabelecida. Já tem visibilidade, é um esporte que movimenta bilhões, quase trilhão por ano, tá? Todo ano, muitas visibilidade, tudo é eclodido, você tem campeonatos nacionais hiperaquecidos, com muito dinheiro sendo movimentado, porque é uma cultura estabelecida, patrocinadores, torcedores, consumidores, amantes da prática, né? Tudo, tudo. É uma cultura estabelecida. Desde o molequinho que joga na rua com os amigos. Quando você olha, até hoje, ninguém proíbe as meninas jogar bola. Pô. Assim, pegando a maioria aí, né? A menina ela pode jogar bola hoje, é livre. E você olha, a maioria ainda são meninos jogando ali na rua, nas quadrinhas dos bairros, etc. Então, assim, é uma cultura estabelecida. Ponto. Não dá para você impor uma outra cultura que está se estabelecendo há poucos anos comparado ao futebol masculino e querer já que a realidade dos dois seja igual, porque o consumo de ambos é diferente. Ah, mas temos recordes de audiência e presença de público já na Champions League feminina, já na Copa do Mundo feminina, até aqui no futebol brasileiro. Realmente temos ali coisas interessantes, coisas que a gente tem que exaltar, mas ainda não é uma cultura estabelecida. E isso é um processo longo e árduo que vai demorar muito tempo para estabelecer. Não adianta chegar agora e ter imposição que isso aconteça. E eu explico. Porque quando você impõe, tem que acompanhar. Quando alguma pessoa vai publicamente e fala assim: se você não acompanha futebol feminino, você é simplesmente machista porque gosta de homem. Você não gosta de futebol, você gosta de ver homem. É errado. Né? É errado. E aí o que cria? Esse tipo de fala cria o seguinte: cria antipatia, animosidade. Você não vai querer assistir. Se você existir uma chance de você querer acompanhar, você não vai acompanhar mais, porque você pegou raiva de quem falou e sai pegar a raiva do esporte. O que é uma realidade que está acontecendo. E as pessoas continuam com o mesmo discurso, continuam empurrando esse discurso, continuam falando sobre isso. E isso vai contra a fomentação dessa cultura. Quando você vai e impõe, é ruim. Lógico que visibilidade é importante. E nunca, gente, nunca teve tanta visibilidade de futebol feminino
como tem atualmente. Você tem uma gama de lugares que transmitem futebol feminino. O Gold transmite futebol feminino, a TNT Sports transmite futebol feminino, até em TV aberta a gente já teve futebol feminino, final de Campeonato Paulista, final de Campeonato Brasileiro, passando na Globo e tal, com estádio lotado. Então, assim, já existe um trabalho sendo feito, né? Fora os campeonatos da Champions League, que vai passar, que começou a passar, inclusive, essa última temporada na TNT Sports, já tá acontecendo. Mas é um processo árduo, ele é longo, as coisas vão demorando, vai ser tempo a tempo, né? Não só no Brasil, como no mundo todo. Se as pessoas estão mostrando mais interesse de consumir, isso é ótimo. Não é agora a hora de criar mais uma rixa entre as práticas. Sabe por quê? Porque esse discurso da Rapinoe, que é totalmente burro, lá que surgiu, que tem que ter equiparação salarial porque praticam a mesma coisa, e chegaram a usar assim, mais um médico homem e um médico mulher tem que receber o mesmo salário. Obviamente que tem, porque eles praticam uma coisa, não tem uma torcida ali na frente da sala de operação fazendo, boa, eu prefiro o cara que opera, a mulher tanto faz. Não tem isso, é totalmente diferente, você tá criando uma comparação que é burra, desnecessária e que não tem nada a ver com o futebol, com o esporte, cara. E por que isso? Quando você olha, por exemplo, pro vôlei masculino e o vôlei feminino, ambos já são culturas estabelecidas. Tem quem prefira o vôlei masculino, tem quem prefira o vôlei feminino, mas os dois têm seu público, os dois têm pessoas acompanhando e os dois esportes, né, o mesmo esporte, mas as duas modalidades têm o mesmo espaço. Por quê? Porque são culturas estabelecidas. Então, assim, do mesmo jeito, eu vou falar por mim, que eu acompanho o vôlei masculino em esportes olímpicos ou em seleção brasileira, porque de clubes eu não tenho tempo e nem quero também consumir, mas enfim, você entende, né? Do mesmo jeito que eu acompanho o vôlei masculino quando tá jogando, eu vou acompanhar o feminino também. Pra mim não tem diferença nenhuma. O jogo masculino é mais físico, o feminino é mais técnico, não tem importância. Eu acompanho. Tá certo? Então é esse tipo de coisa. Já são culturas estabelecidas, então elas já têm o seu público. E aí vão chegando novos públicos, pessoas se interessando por aquele esporte, porque é isso, tá? Do mesmo jeito, o skate, por exemplo, tem quem prefira homens, tem quem prefira mulheres, realmente é um esporte que mais masculino ao longo dos anos. As mulheres estão conseguindo seu espaço e estão conseguindo o mercado e estão crescendo na profissão. Tanto que a Raíssa Leal, hoje, a skatista mais famosa do Brasil é a Raíssa Leal, em detrimento a outros. Mas hoje no Brasil, a Raíssa Leal é muito mais famosa do que o Bob Burnquist, que é o maior skatista brasileiro de todos os tempos. Hoje a Raíssa Leal é muito mais vista. Eu acredito que tenha muito mais patrocinadores, pelo menos em âmbito brasileiro, né? Então, assim, por quê? Porque ela cresceu e se estabeleceu na cultura brasileira porque ela foi uma atleta olímpica, ganhou 2 medalhas. Então, ela tem uma visibilidade maior. É a fadinha, todo mundo quer acompanhar, tal. Entendeu? É diferente. Quando você vem e tem esse discurso, tem que ter equiparação salarial, você cria uma disputa. E aí, como o brasileiro adora importar coisas dos Estados Unidos, começaram a trazer essa briga pra cá. A Marta ganha 1% do que o Neymar ganha. Obviamente que a Marta vai ganhar 1% do que o Neymar ganha. Por mais que ela tenha sido 6 vezes eleita a melhor jogadora de futebol do mundo, ela não chega perto, mercadologicamente falando, em audiência, do que o Neymar. E quer uma coisa para mensurar isso? O número de seguidores que eles têm. As pessoas, no seu modo geral, homens e mulheres, se interessam mais pelo Neymar do que pela Marta. E você não pode chegar para essas pessoas e falar assim, olha, você não vê a Marta porque você odeia mulheres. Não é assim, cara. A visibilidade é diferente, o interesse é diferente, as pessoas vão consumir o que elas têm interesse. Não importa o que a mídia ou as pessoas em redes sociais falem. Não importa. Agora, ter lá disponível e estimular que as pessoas consumam, eu acho super válido, porque você vai começar a criar identificação das pessoas quererem acompanhar. Num primeiro momento, e aqui eu só tô fazendo um exercício mental, no primeiro momento aquele cara tá zapeando o canal ali na TV, pô, tá passando futebol feminino aí, vou assistir o futebol feminino aqui com meu filho, com a minha filha. Vou assistir, pô, tá aqui passando. Pô, legal, o jogo é divertido, o próximo jogo eu vou lá. Você tá começando a criar um estímulo. O cara vai começar a acompanhar. Aí cria um elo, que acontece muito no futebol masculino, com certeza também deve acontecer no futebol feminino. Você cria aqui, começa a assistir, começa a acompanhar, começa a ver notícias e tal. Você vai no estádio, aí você cria um elo com o seu filho, com a sua filha. Fala, pô, legal, todo domingo, toda sexta, 4 da tarde, depois que eu saio do trabalho, eu vou com minha filha no estádio ver, né, o meu time jogar, meu time de futebol feminino. Pô, você cria, você cria, é uma cultura se estabelecendo, mas isso leva muito tempo.
Não é de um dia para o outro. Não é de um ano para o outro. Não é de uma década para outra. É um estímulo que precisa estar acontecendo. Desde que você não fique o tempo inteiro nas redes sociais, na mídia, explanando e jogando contra o seu próprio público, cara. Cara, pra mim é um erro tão crasso o que mais me chama a atenção é que as pessoas vão e fazem esse discurso e elas acham que estão certas e as pessoas vão lá e inflam esse discurso. Não é assim, cara. E entenda, eu não tô falando de gente que é extremista. Eu não tô falando de cara que vai lá e ofende só porque são mulheres fazendo, só porque são mulheres atuando. Não é esse o ponto. Eu tô falando de pessoas comuns. O fato aqui é que hoje a gente pega muito quem é fora da curva, pro bem e pro mal, fora da curva, a pessoa que vai lá e ofende todo mundo, ofende toda a classe, ofende todo o esporte, e pega ela como exemplo, e você bota como se ela fosse o normal, e ela não é o normal. A maioria, a grande maioria das pessoas só querem ver o joguinho, só querem assistir ali, pá, curtir ou não, ver ou não, por escolha pessoal, por escolha de identificação. Você pega o caso extremo e coloca ele como exemplo de que, ó, olha, sabe, eu não acompanho futebol feminino por causa disso aqui, ó. Por causa desse cara aqui, ó. E todo mundo é desse jeito. E isso é estimulado, as pessoas vão na mídia e falam sobre isso como se fosse a verdade. Não é a verdade, sabe? Não é a verdade. Quando também profissionais de mídia vêm e falam, ah, o nível do futebol feminino já tem alguns jogos que são melhores do que o masculino. Agora, com todo respeito, cara, você pode até se divertir com algumas partidas de futebol feminino, tá? Não tem problema nenhum. Tem algumas partidas de futebol masculino realmente que o nível é baixíssimo, e para quem acompanha o Futirinhas ou vem pro Peixão sabe que eu falo sobre isso, né? Nível baixíssimo, mas não tem comparação ainda. Não tem comparação. E também nem acho que tem que ter comparação. Você não tem que levar isso em comparação. Tipo, ó, olha, elas jogam muito melhor que os homens. Sabe por quê? Porque eles não vão se degladiar. Não vai existir essa disputa. Você está criando outra rivalidade que não precisa ser criada. Você pode estimular os dois. Pô, já que você gosta de futebol feminino, futebol masculino, pô, dá uma chance pro seu time de futebol feminino também. Começa a acompanhar, pô. O time tá ganhando tudo. Por exemplo, o Corinthians tá ganhando tudo. Dá um comparado, começa a dar uma conferida, começa a acompanhar ali. E aí começa a se criar um ambiente de interesse. Não criar uma rivalidade. Olha, futebol feminino do Corinthians é bom. O masculino é uma merda. Para de ver o masculino pra ver o feminino. Acabou. O cara que vê lá o time, ele vai ficar revoltado. Ele tá 30 anos vendo o time dele, vai pra arquibancada e tal. Aí ele fala, para de assistir essa merda aqui, vai assistir isso aqui, ó. Isso aqui que é futebol de verdade. Pô, aí o cara... Você acha que esse cara vai deixar de acompanhar o time dele pra ir ver o futebol feminino porque tem alguém falando? Não, cara. Sabe? Não. E o que mais me incomoda de tudo isso é em como muitas pessoas na mídia fomentam esse discurso como se ele fosse a verdade absoluta, quando ele não é. Não é, cara. Mas, vamos lá. E eu, cara, eu tô falando, eu sou uma pessoa, eu sou um cara que já acompanhou mais o futebol feminino, tá? Eu não tenho acompanhado e tá tudo certo, porque é só uma escolha pessoal, tá? Você pode acompanhar pessoas que falam de futebol feminino a rodo, que tem especialidade no assunto, como as meninas do Passa Bola, a Ale Xavier e a Luana Maluf, que também falam de futebol masculino, mas falam muito sobre futebol feminino, acompanham, cobrem, estão inclusive em Paris lá acompanhando o futebol feminino, né? A Anitta Efraim, que também fala muito sobre futebol feminino, inclusive de cobrança, que é um negócio que eu vou chegar aqui, que é importante, tá? Que é importante, vibradoras, enfim. Ah, mas discurso... Cara, eu não tô me apegando a discurso de nada. Eu acho que a gente tem que parar de ser tão 880, tá? Ah, e se eles são de esquerda, se eles são de direita, eu não tô me importa. Tô falando de esporte, tá bom? Tá certo? Tô falando de competição, de cobrança de torcedor, de ambiente de comentários e etc. Eu acho que isso é normal, tá? Então, tem esses perfis aí que você pode seguir. Não conheço outros perfis, tá? Se tiver alguém aí que acompanhe outros perfis que envolvam o futebol feminino, faço questão de divulgar e bota aqui nos comentários, ó, tem esse canal aqui que fala sobre futebol feminino, é bem legal, sabe? E você pode acompanhar as transmissões de futebol feminino, que elas já estão no catálogo das grandes mídias que passam no Brasil. Globo, TNT Sports, Gold, inclusive acho que a Cazé TV também passa. Então, assim, são 4 grandes canhões de mídia que passam futebol feminino. Para que se tem audiência, basta a pessoa assistir. Se não tem audiência o suficiente como o futebol masculino, não tem comparação para
salários serem parecidos. E isso também cria uma disputa e também cria uma animosidade, uma aversão das pessoas por causa disso. Quando você vai e coloca o Neymar como vilão e a Marta como sofrida, tipo, ela ganha muito pouco comparada a ele, acaba sendo um erro porque a Marta ganha mais que a maioria das jogadoras de futebol pela carreira que ela tem, mas o mercado dela oferece, dentro da realidade daquele mercado, um dos melhores salários possíveis. Você acha que a vida da Marta é ruim? Sabe? E, cara, eu tô falando, já fiz a história da Marta aqui, tá? Já postei aqui, inclusive narrado pela Dona Maluf. Tem a história da Marta aqui no canal. Gostaria de ter feito outras, mas assim, não teve audiência suficiente, cara. E eu tenho que entender minha audiência. Se a minha audiência não quer acompanhar, eu não posso ficar empurrando, porque eu não tenho uma gama de pessoas para ficar abordando esse assunto. Eu não tenho. E se a audiência cai no canal, eu perco visibilidade dentro da plataforma. Então a própria plataforma joga contra nessa parte, entendeu? Mas, vamos lá. O Brasil já teve bons momentos no futebol feminino. A gente sabe, né? Teve 2 medalhas ali de prata, foi ouro no Pan-Americano em 2004, né? Jogando muito bem, inclusive ganhando os Estados Unidos na final, com a Marta jogando o fino da bola. Foi vice-campeã do mundo também, chegou, bateu na trave e tal. E eu acho que ali a CBF perdeu muito tempo de estimular o futebol feminino. Você tinha pouquíssimos casos de futebol feminino sendo estimulado no Brasil. Como era o caso do Santos antigamente. Os outros times quase não ligavam. Hoje passou a ser uma obrigatoriedade dos clubes que estão nas divisões principais terem seus times femininos. Eu acho que é importante você ter. Eu acho que é uma imposição. Esse tipo de imposição com relação a da CBF aos clubes, eu acho importante para que você se estimule a cultura. Eu acho que é importante você ter, tá? E mesmo que o futebol profissional masculino seja o carro-chefe dos clubes e seja a prioridade, entendo, mas ter ali para que se crie um ambiente de culturas para se estabelecer, eu acho importante. E que os clubes, com o tempo, ofereçam estrutura também para que essas meninas comecem a disputar a prática esportiva, né? Para que exista o interesse da menina mais jovem, vendo que isso acontece, caso seja o sonho dela, ela começar a tentar galgar uma carreira nesse meio para que seja uma cultura se estabelecendo. E por isso que não dá para ser impositiva, tem que ser com o tempo. Mas a CBF errou. A CBF errou muito, né? Desde os anos 90, com a turma da Cici, né? Cástia Silene, Maicon, a Tafarel, que era uma jogadora daquela seleção também. Da Pretinha, de não pegar naquele momento e fazer um estímulo de verdade pro futebol feminino. Né? Chegou-se a fazer um Paulistão em 97, pô, tinha umas figurinhas dela, as belas do Campeonato Paulista, sabe? Era uma linguagem diferente, que hoje não pegaria e tal, mas como não virou naquele momento, já pararam. Então, assim, foram muitas e muitas falhas no processo de condução do futebol feminino no futebol brasileiro, né? Desde a proibição, sabe? O Brasil teve mais de 30 anos proibido de disputar futebol feminino, que é um absurdo, sabe? Mas é muito complicado esse tipo de coisa. E a CBF errou. De uns anos pra cá, a CBF meio que acordou nessa parte e começou a fazer esse trabalho. Pô, trouxe a Pia, que foi uma merda na seleção brasileira. Foi uma merda. Por mais que a Pia tenha uma história gigantesca no futebol feminino e seja uma grande técnica na história do futebol feminino, pra mim ela é Luxemburgo do futebol feminino. Ela foi campeã do mundo pela Suécia, se eu não me engano. Ou foi com os Estados Unidos, cara? Agora eu não lembro, tá? Mas enfim. Meu caso aqui não é nem cravar a história de nada. Se eu não sei, eu falo. Né? Não lembro. Acho que foi com os Estados Unidos. Mas assim, é uma grande técnica e que não foi bem na seleção brasileira, cara. Até começou um trabalho ali de renovação e tal, mas não foi bem. A última Copa do Mundo aí da seleção brasileira foi um fiasco, foi horroroso. Foi uma merda. Aí trocou pelo Arthur Elias, que era o técnico do Corinthians, campeão de tudo aqui. E acho que foi uma tentativa válida. É um cara que está na cultura do futebol feminino, né? Conhece o futebol feminino a fundo, conhece as jogadoras que estão no futebol feminino, estuda o futebol feminino, e aí eu acho super válido. É uma grande tentativa. É o primeiro grande torneio dele depois de substituir a Pia Sanhage, né? Então vamos ver como ele se sai. E caiu num grupo muito difícil, gente. Nigéria, Japão, que já foi campeão do mundo, e a Espanha, que é a última campeã do mundo, o Brasil vai sofrer nesse grupo, tá? Mas o Arthur Elias, na última coletiva, arrebentou, cara. Falou que tem que ter cobrança, não dá pra simplesmente ser, as nossas guerreiras, força pras meninas. Pô, isso aí quebra demais, cara, esse tipo de discurso. E eu vejo algumas atletas, não recentemente, mas chegou a ver algumas atletas se incomodarem com cobranças de torcedores querendo resultados melhores.
E me pega muito. Teve um jogo, se eu não me engano, na Vila Belmiro, futebol feminino, Santos 0, Corinthians 3. E depois do jogo, tava todo mundo pedindo foto, como se fosse uma festa ali. Pô, Cristiano, tira uma foto aqui com a gente, não sei o quê. Sabe, eu entendo quem idolatra, quem acompanha e tal, mas assim, o ambiente não era de cobrança. Pô, você acabou de perder um clássico por 3-0. Tem que ter cobrança. Você tem que querer o melhor daquelas atletas para que elas joguem melhor. Entendeu? Assim, você não pode simplesmente falar, só nossas guerreiras, nossas meninas de ouro. Não são de ouro, né? Porque não ganharam ouro, mas enfim. Nossas meninas estão lutando. Sabe? Porque, cara, a gente olha pro futebol masculino, a gente tem um ambiente de cobrança extremamente alto, que eu acho que é válido, tá? Porque a cobrança faz com que você tente competir no mais alto nível. E eu não tô falando de cobrança além do ponto de agressão e tal. Eu falo ambiente de cobrança de melhora. Pô, eu quero ver a Marta jogando melhor. Eu quero ver a Marta se movimentando mais. Por que a Marta tá tão parada em campo? Eu entendo que é por causa da idade, tá? Tô só dando um exemplo. Né? Por que ela não tá se movimentando mais? Por que a Tamiz não tá subindo até o ataque toda hora? Por que ela tá tão presa à defesa? Isso é um ambiente de cobrança. E aí eu acho super válido. Porque tem que ter essa cobrança, senão não tem evolução. Não dá pra tratar toda hora como herói, como lutador e tal. Porque, cara, já tá no ambiente profissional do futebol brasileiro, já tá um pouco acima. Tem uma discrepância muito grande de um clube para outro? Tem. Tem clubes que são, assim, tem uma camisa pesada, mas são praticamente amadores ali na gestão e tal. Tem, tá? Mas já tem bons exemplos. Então, assim, já está se estabelecendo passo a passo, sem, por mais imposição que tenha, uma cultura. Ela já está acontecendo. Só que ela só vai se estabelecer com muito tempo, sabe? Com troca de gerações e tal, né? E assim, a CBF ela precisa estimular a formação de atletas. Já que o futebol feminino ainda não tem essa coisa de transferências pagas, né? Quebra de multa. Já existe um caso ou outro, mas são poucos. Ainda é uma coisa que tá sendo trabalhado. Acho que do Brasil só teve uma atleta que foi vendida para fora com transferência mesmo. Então, assim, é muito pouco ainda. Acho que é essa hora do Brasil, da CBF e os clubes aí conversarem na formação de atletas. Ó, a gente precisa formar mais camisas 10, a gente precisa formar melhores laterais, a gente precisa investir nas posições aí para que o futebol brasileiro seja uma potência dentro do futebol feminino, para que seja relevante. Já que a gente não está no ambiente europeu da prática, a gente tem que ser uma cultura diferente, né? A gente tem que mostrar que a gente é o futebol brasileiro em ambas as práticas, né? Tanto no masculino quanto no feminino. E aquela coisa, de novo, a gente precisa paciência para se estabelecer essa cultura. O mais importante é paciência, deixar a coisa fluir naturalmente, como diz a música, tá? Deixa acontecer naturalmente. Não adianta impor. A imposição só vai criar afastamento, animosidade e distanciamento de potencial público, tá? E eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Fui comprar, eu tava em Orlando, acho que em 2018. E aí eu vi uma camisa da Inglaterra do futebol feminino que eu achei linda, cara. Inclusive, eu acho que eu dei essa camisa pra Vitória Leite, que tá trabalhando na ESPN agora, tá? Outra pessoa que fala bastante de futebol feminino. Ela, a Dai Natali, que tá na Casa TV, elas falam de futebol feminino, tá? Então, presta atenção nelas. Vicky Leite, Vitória Milk, minha amiga Vicky Milk, tá? Eu dei essa camisa pra ela recentemente. Mas eu estava lá viajando, achei essa camisa lindíssima e comprei pra mim. Uma camisa vermelho bem forte, assim, mais escuro, né? Mais pra um tom de vinho. Várias rosas, né? Na camisa. Parecia o Shun de Andrômeda, meu irmão. Mas assim, camisa muito bonita. Comprei pra mim, tava lá. Modelo masculino, modelo de corte masculino. Comprei meu tamanho, beleza, camisa, show. Usei. Nunca teve, olha, essa camisa de futebol feminino. Não, camisa bonita, cara. Aí, beleza. Volto, tempos depois, a CBF, a Nike lança a camisa da seleção feminina e tal. Tinha achado a azul linda, cara. Falei, eu queria comprar a camisa azul. Não, a azul não tem para homem, só tem para mulheres, porque vocês têm que entender que só as mulheres podem usar isso aqui. Puta, achei uma merda, meu irmão. Eu, como profissional de marketing, olhei para isso e falei, que bosta de ação, que lixo de ação, cara. Você criou uma ruptura onde você podia ter uma conversão de coisas. Eu queria comprar a camisa só porque eu achei bonita. E usar a camisa, cara. Você acha que eu tava ligando se era futebol masculino ou feminino? Só achei bonita, eu usaria numa boa, cara. Usaria a camisa numa boa, mas não. Não, homens não comprarão. Pô, que idiota. Que coisa idiota. Que coisa sem nexo. Sabe? É tudo uma tentativa. Isso aqui, cara, não tem outra determinação, outra
denominação, e eu não uso esse termo aqui, nunca usei, eu vou usar pela primeira vez. Foi uma puta de uma lacração idiota, cara. Ai, quero lacrar. Lacrou, meu irmão. Puta merda, você afastou um público em potencial. Você acha que o homem não acompanha futebol feminino? O homem acompanha pra caramba o futebol feminino. Você pode olhar pro estádio de jogo de futebol feminino, tiver lotado, a maioria vai ser homem ainda. Tá? É um ambiente mais acolhedor para mulheres? Obviamente é. Tem mais mulheres acompanhando? Tem. Mas ainda é um público majoritariamente masculino. E, de novo, reafirmo o que disse no começo do vídeo. Eu sei que ele tá longo, mas reafirmo o que disse no começo do vídeo. A maioria das mulheres que acompanham futebol preferem assistir futebol masculino. E não é machista. Não é todos os istas que as pessoas gostam de apontar o dedo, tá? Então, você que acompanha, continue acompanhando, tá? Você que vê narradoras e comentaristas mulheres nas transmissões, continuem apoiando, tá? Porque é aquela coisa, eu acho que o espaço é válido, eu gosto da Renata Silveira, embora muita gente não goste, né? Embora eu acho que muitas pessoas passam do ponto com ela. Você tem todo o direito de não gostar, de não acompanhar, de não achar bom, porque é um gosto pessoal. Agora, você ir nas redes sociais dela pra ofendê-la, eu acho extremamente idiota, cara. Extremamente idiota, tá? Mas eu gosto dela, eu acho uma boa narradora, tá? Gosto muito da Calan comentando, eu acho ela muito boa, eu acho ela uma comentarista muito boa, tá? Só tô dando um exemplo aqui que tem potencial em outras. E se elas estão em transmissões de futebol masculino, pode ser, não tem problema nenhum. Mas tem que estar mais na presença do futebol feminino também. Estão ali comentando, acompanhando e etc. Eu acho isso importante. Mas que tenha mescla também nos dois. Né? Espero que isso aconteça. Espero que não se imponha nada como os vem se impondo. Isso tá me incomodando muito. Já tem bastante tempo. Eu nem falo aqui, cara. Geralmente as pessoas pedem pra eu opinar sobre futebol feminino e eu nunca quis falar. Porque, por mais que eu tenha meus pontos e minha argumentação e eu não tenha ofendido ninguém diretamente aqui, além da burrice da imposição de querer se estabelecer alguma coisa impositivamente, e isso seja um tiro no pé de qualquer maneira, para mim é o único argumento burro aqui, e essa equiparação salarial que hoje é impossível de acontecer porque não tem mercado o suficiente para que crie esse ambiente de equiparação, tá? As pessoas ainda não vão entender aqui, e quem quiser se ofender, vão cortar pedaços aqui do vídeo, vão jogar em rede social, vão criar um discursinho, porque o mais importante atualmente não é você defender pontos ou você ter um ambiente saudável de debate, de conversa. Não tô impondo que a minha opinião é a certa. É só meu ponto de vista. E tô totalmente aberto a ver outros pontos de vista acerca desse assunto. Não tem problema nenhum. Eu só não quero a imposição, tá? Mas é aquele tipo de coisa. As pessoas cortam, jogam em rede social, inflam o seu público, mesmo que aquilo não seja verdade, para que crie-se um ambiente cada vez de maior animosidade, em que ninguém conversa, todo mundo aponta dedo e ninguém resolve nada. Né? Então eu sempre evitei falar. Mas eu acho que, como tá no ambiente de Olimpíada, né, dessa conversa das nossas meninas, etc., eu acho isso tão fraco, tão bobo, que eu acho que eu resolvi falar depois de muito tempo, sem falar de futebol feminino, tá certo? Enfim, acho que já fazia uns 5, 6 anos que eu não falava de futebol feminino aqui no Futirinhas. Tô dando minha opinião, quero saber a sua, tá certo? Se puder, participa da rifa, vai me ajudar bastante, tá? Vai mesmo, não é brincadeira não, vai me ajudar bastante. O link tá aí na descrição. E se inscreve lá no React do Futirinhas. Amanhã tem React novo, tá? Hoje já saiu, que é acerca do último IEFC, né? Que a gente faz as nossas ponderações sobre o que pode ser essa franquia, o futuro, com tantas novidades anunciadas, beleza? Espero que você tenha entendido meu ponto de vista. Seja respeitoso, por mais que você não goste, tá? E eu tô pedindo aqui pra você que é meu público. Você não gosta? Seja respeitoso. Porque a sua opinião, ela é sua, você tem todo o direito de tê-la, mas ela não é verdade absoluta. Então, se você não gosta, não acompanha, você tem todo o direito disso. Mas não queira que proíbam isso só porque você acha ruim. Você pode achar ruim. Você não pode impor que ninguém veja, só porque você acha ruim, tá bom? Então, por favor, que se discuta aí nos comentários, mas com respeito à modalidade. Eu espero que ela cresça, porque afinal são mais empregos sendo gerados, mais uma cultura, mais um esporte para a gente acompanhar, mesmo que não seja nós que acompanhemos, mas outras pessoas que vão se identificar com aquilo, porque precisa. O esporte sendo estimulado sempre é válido. E não só o futebol, outras modalidades, handball, basquete, vôlei, esgrima, skate, que seja, futsal, o ambiente
de esporte é sempre benéfico, cara. O esporte salva muitas vidas. Então, eu quero quanto mais esporte aí, né, pra gente acompanhar, melhor. Tá certo? Enfim, diz sua opinião nos comentários. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu acho que é um assunto que precisava de um pouco mais de abrangência do que simplesmente sair dando opinião de maneira rasa, beleza? Um beijo para todos, a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Diz aí sua opinião nos comentários. Tamo junto